E aí, pessoal, vamos lá? Vamos apresentar a planilha para vocês agora, então. É o seguinte, começando pelo modo geral da planilha, né? O que essa planilha faz e o que ela nos possibilita, né? Assim, o desenvolvimento dessa planilha, ela realmente é um pré-orçamento, como a gente já falou lá naquele vídeo que a gente deu as dicas sobre a parte construtiva de como começar a sua obra, né? Então aqui essa planilha é um pré-orçamento, não é um orçamento final. É para você ter aquela noção de realmente quanto você gastará de materiais na sua construção, uma estimativa média, para ter aquela noção, o que eu posso botar mais de acabamento, acrescentar ou diminuir, o que eu vou ter que mudar na minha obra, se eu vou poder utilizar uma madeira um pouco melhor, dependendo como esse orçamento ficar, né, na hora de você preencher ele, ou se eu vou poder, por exemplo, botar um piso com a qualidade um pouco maior ou de maior valor agregado, essas situações. Então, para isso que essa planilha serve. Vamos lá, para você ter essa noção real do custo da sua obra. Então, assim, ó, abrindo a planilha, né? Uma visão geral da planilha. A primeira situação é o seguinte: nós temos aqui duas abas. Uma que é a aba levantamento e a outra aba que é o orçamento, que são os custos reais, os materiais e as quantidades e os custos e o total. Então, assim, para começar, você tem que abrir a aba levantamento, certo? Vamos lá. Levantamento. Então, a primeira situação que eu vou expor para vocês, que é a principal da planilha, é a mais importante, que é o quê? Todas essas células que estão em azul são células que serão obrigatórias para o preenchimento. Então, assim, ó, na planilha inteira, aqui, ó, todas, tem muitas células em azul. Todas são obrigatórias o preenchimento, certo? Igualmente aqui na segunda aba de orçamento. Agora eu vou explicar para vocês o que é cada uma e como cada uma funciona. Vamos lá. A primeira situação que você tem que se ater aqui para poder dar certo seu orçamento é a seguinte: são os tamanhos da sua edificação. Então o que acontece aqui? Por que eu coloquei largura da casa e comprimento da casa e não botei somente aqui direto a metragem quadrada? O que vai acontecer é que dentro dessa planilha ela terá cálculos, por exemplo, de linhas de madeira, né, da sua cobertura. Então, se eu colocar somente aqui a metragem quadrada, eu não consigo quantificar, né, quanto de madeira você utilizará na sua obra. Então, a gente tem cálculos aqui internos aqui na planilha que vão estipular isso. Então, eu preciso desses valores. Com certeza, né, a sua edificação não será um caixote, um quadrado, né? Atualmente é muito difícil as obras, as edificações serem dessa forma. Mas aqui você coloca uma estimativa média. Por exemplo, se a tua casa tem 75 metros quadrados, faz a continha, ela vai ser mais ou menos 7,5 por 10, 75 metros quadrados. Mas claro, ela vai ter algumas entradas ali e tal, não vai ser um quadrado, mas faça a estimativa média disso para você estipular exatamente quanto que é a sua área quadrada, mas dentro desses dois valores, a largura e o comprimento. Beleza? Então vamos deixar aqui nesse padrão só para a gente ter uma noção. Então aqui é o princípio de tudo, né? Então vamos agora para os dados iniciais. O que seriam os dados iniciais? Aqui também, ó, nesses dados, eu vou primeiro mostrar esses dados em azul, tá? Então aqui, ó, primeira situação, laje. A sua casa terá uma laje de forro? Sim ou não? Será com forro de PVC? Então você vai ter que já ter essa noção aqui na hora de estipular esse valor, o primeiro item aqui. Então se não tiver, então aqui, ó, a laje, unidade, zero. Não tem laje. Vai ser só cobertura e eu vou fechar com PVC, por exemplo, uma obra num valor agregado mais baixo. Então, bota zero. Se tiver uma laje, bota um. Duas lajes, 2 andares, né? Talvez 2 lajes, bota 2. Isso vai fazer a diferença lá na frente que eu vou mostrar para você. A segunda situação, vamos para a alvenaria. Alvenaria, como será o seu pé direito? O que seria o pé direito, então, para início de conversa, né? Pô, pé direito, palavra técnica, né? Então, assim, pé direito seria o quê? A altura, né? Do chão até o início da laje. Então, por exemplo, o pé direito das casas usualmente seria em torno de 2,60, 2,70, 2,80. Aqui eu considerei 2,80. Metro corrido de parede. Pô, o que é metro corrido de parede? Isso você vai ter que pegar o seu projeto, e somar quanto tem de parede. Por exemplo, vamos considerar, tenho aqui seriam as paredes, vamos dizer que essa obra fosse só as 4 paredes, então seria um metro corrido, seria o quê? 7 metros de comprimento, mais 7 metros do outro lado, mais o 10 e mais 10. Então a somatória disso vai dar, né, o total das paredes. Então tem que considerar todas as paredes que serão levantadas, erguidas à alvenaria, né? Todas as paredes da sua edificação. Então aqui eu considerei 120 metros de parede, sem considerar a altura, que ele fará o cálculo sozinho da metragem linear vezes a altura. Todos os cálculos são feitos sozinhos. Aí aqui tem outros itens, então vamos primeiro
mostrar todos em azul, né? Que serão obrigatórios para preenchimento. Então aqui, por exemplo, forro. Se acaso você terá uma laje aqui, você vai considerar quantos metros quadrados, agora estamos falando em metro quadrado, quanto você terá de forro. Isso geralmente você pode pegar o quê? Dentro da sua planta baixa vai ter lá a área do piso, né? A sala, área total, 12 metros. Quarto, área total, 10 metros. Banheiro, área total, 4 metros. Você vai somar essas medidas, porque conforme é o piso, a área do piso será a área também da sua laje. Então aqui para considerar o reboco, nós temos que considerar esse reboco, você terá que rebocar esse teto. Se você construir uma laje, terá que rebocar o teto. Será uma coisa à parte. Ou aqui no caso, se fosse a questão de madeira e PVC, né? Se aqui não for nada, você considera zero. Não, eu não tenho laje, é zero. Mas se você tiver aqui, por exemplo, o forro de PVC, você só considera o forro de PVC. Ou até considerando o beiral, por exemplo, vou fazer um forro diferenciado só na platibana, na parte externa da casa e tal, considere aqui. Telhado, também a mesma coisa, você terá que acrescentar aqui quanto que é o tamanho do seu telhado, até porque se a casa tem 70 metros quadrados, a área de telhado será maior, né, porque ela tem a parte dos beirais que são para fora, então você tem que considerar isso, pegar esse projeto, e a comieira também, em metragem linear você terá que pegar. Então esses são os itens que nessa planilha de levantamento você terá que acrescentar. Mas aqui também tem alguns itens que você pode alterar conforme o seu conhecimento, né, na parte de construtivo. Por exemplo, ele dá uma estimativa média de quantas sapatas, quantos pilares terão na obra, ele faz sozinho a questão das vigas baldrames e tudo mais, mas aqui você pode alterar se você quiser, que é umas sapatas médias assim, né, para uma casa tal, de 80 por 1, né, então se você quiser mudar, você pode alterar isso se quiser, né, mas para fazer uma estimativa média, você que está começando a sua obra, pode deixar aqui na planilha, se souber o tamanho das suas sapatas, você pode alterar e colocar conforme o projeto, ou até se tiver a quantidade, pode alterar aqui, ele dá esse valor automático, mas você pode acrescentar se quiser. A mesma coisa aqui com as alturas, né, do pé direito e tudo mais. Então, agora vamos para a próxima parte, que é a parte efetivamente do orçamento. Pessoal, agora nós vamos partir para a segunda aba, tá? Que é a aba de orçamento efetivamente. Então aqui é mais simples que a primeira aba, digamos assim, né? Por quê? O que você terá que colocar nessa aba? Você terá que colocar somente a parte, como eu falei anteriormente, somente a parte em azul. Então, vamos lá. O que seria a parte azul aqui? A parte azul seria, principalmente aqui nessa aba, os preços, né? Os preços de cada produto estipulado. Eu vou rodar aqui para vocês, ó, todos os preços aqui. Então, assim, vamos começar lá de cima, mais ou menos vendo como será essa situação de preço. Então, pessoal, vamos agora dar um panorama geral aqui da planilha de pré-orçamento, da situação de orçamento real. Então, qual que é a parte mais penosa para você fazer esse pré-orçamento? Não é nem o preenchimento da parte de projetos lá da aba levantamento. Seria mais a parte dos custos dos materiais. Isso realmente você terá que pesquisar nos materiais de construção, pegar os preços dos produtos, porque de região para região, os valores dos insumos, né, que seriam os materiais, eles vão alterar, tá? Vão ter uma alteração, cada região tem um preço de aço, preço de cimento, tábua, enfim, todos os materiais envolvidos na construção da sua obra. Então aqui eu vou dar um panorama geral do que cada produto é e o que você terá que pesquisar. Vamos lá. Então assim, ó, na parte de infraestrutura, né, que sapatas, vigas, etc. Então você terá que usar madeira de caixaria, então você vai ter que pegar aqui a unidade, ó, ela está mostrando por metro cúbico, ele deu a quantidade aqui naquela casa que a gente estipulou ali antes, você vai ter que pegar no material de construção esse valor. A mesma situação para o aço, você só preenche tudo que é em azul, né? Ele já dá as quantidades aqui em barras, ó, as barras são 12 metros no caso, né? Que é o padrão. A mesma coisa aqui com o concreto. Nessa planilha ela considera que você utilizará o concreto usinado. Até para ter uma estimativa, né? Mesmo se for batido em bitoneira pelo pedreiro, mas para fazer estimativa de preço, utilize aqui que seria ficaria muito mais fácil para quantificar. Né? O preço é só ligar para uma concreteira na sua cidade, na sua região e pedir o preço do metro cúbico disso entregue em obra. Né? A mesma coisa, vamos lá para a superestrutura. Então, a mesma são pilares, vigas, lajes, etc. A mesma coisa, tábua, as telas, a laje pré-moldada, isso você vai ter que fazer um orçamento, pedir para algum fornecedor de lajes, tem várias cidades, todos os lugares tem, para poder executar a laje. A mesma coisa com o aço aqui, então você tem que pegar o preço e
colocar em todos os itens onde tem aço, concreto novamente. A gente vai para paredes e painéis, que seriam o quê? Primeiro, tijolo. Quanto que custa cada tijolo, né? Um milheiro custa R$ 750, né? Então, 75 centavos cada tijolo, que é considerado unidade aqui. Cimento, areia. Aqui a questão das portas e janelas. Você pega o seu projeto e faça um orçamento direto com uma empresa de esquadria. E já aqui você acrescenta o valor do orçamento direto, já que você vai fazer, né? A mesma coisa com a cobertura. Quanto que custa cada metro linear de cada madeira que você irá utilizar, então se você também terá que pesquisar. É bem tranquilo, só o que você tem que se ater é o tipo de madeira que você irá utilizar, né? Vou usar um cambará, vou usar madeira tratada, você vai ter que pegar o preço da madeira que você tem ideia de fazer sua obra. Telha também é a mesma coisa, né? Vamos lá para o próximo item, forro. Aqui é muito importante, então, né? Ele considera aqui reboco, tá? Na situação que você terá a laje de teto. Mas se você não tiver essa laje de teto, colocar, por exemplo, aqui o forro PVC, então você não precisa se ater a isso, porque esse quantitativo ele já vai buscar lá da outra aba de levantamento. Então não precisa se preocupar se acaso você não tiver esse item, porque aqui vai ficar tudo zerado. A mesma coisa que se tiver gesso, coloque aqui, só mude, altere aqui gesso, forro de gesso. Coloque o orçamento que você estipulou lá com o gesseiro, qual você vai fazer o pré-orçamento. Revestimentos é a mesma coisa, ó, paredes internas e externas, que é o reboco. Ele já vai fazer um quantitativo, é só se ater ao cimento, areia e tal. Vamos agora para o piso. Piso também, ó, ele vai utilizar, no caso, a regularização, que seria o que? O contrapiso. Então, ele já vai calcular o quanto vai de areia, o quanto vai de cimento e tal. É só você colocar o preço do cimento e da areia, como em cima também vai ter, né? Aí aqui vem uma situação que você tem que tomar bastante cuidado e cuidar muito na hora de preencher, que é o quê? Outros componentes de acabamento. Por exemplo, piso cerâmico, que piso você utilizará, né? Então, quanto que é a metragem quadrada de piso? Por exemplo, por que isso aqui está em azul e não foi buscado lá da aba anterior? Porque você pode, por exemplo, utilizar nos quartos um piso vinílico, um piso de madeira, alguma situação nesse sentido, e colocar um piso cerâmico somente no banheiro. Então, com isso a gente não pega esses dados da obra geral lá, de quanto é a área quadrada total da obra. Você vai pegar no seu projeto arquitetônico as áreas de cada ambiente da qual você vai escolher o piso, né? Então aqui você vai acrescentar. Se eu vou usar, por exemplo, metade da obra, nos quartos são 25 metros quadrados, eu vou usar um piso vinílico. 25 metros. Então já vai calcular lá. Mas então vamos usar aqui, isso aqui só 50 metros aqui de piso cerâmico. Aí você vai estipular o piso que você tem ideia de colocar, evidentemente, e com isso vai dar o orçamento total. A mesma coisa para a parede de azulejo. Por quê? Os banheiros você vai revestir com azulejo? Se sim, você acrescenta aqui a área quadrada de azulejo que você terá e o preço do material. Ele já calculará a argamassa e o rejunte, então é tranquilo. O elétrico você não precisa colocar nada, né? Porque a gente fez uma estimativa média de custo elétrico, uma edificação de porte médio, então aqui ele já dá o valor automático. Como eu falei, é um pré-orçamento, né? Mas se você quiser realmente abrir isso e orçar os acabamentos e tudo mais de elétrico e de hidráulico, também é possível. Aqui dá uma estimativa média, a mesma coisa com a pintura, né? Que é os valores que a gente, pela nossa experiência de construção, a gente gasta a média desses valores, a gente colocou aqui na planilha para vocês, né? Então vamos lá, vamos continuar. Agora vem aqui a parte uma das mais importantes, que é onde dá o diferencial do custo total da obra, né? Que é o quê? Outros detalhes, por exemplo, calhas, vasos sanitários, torneiras, se vai ter massa corrida, quanto for o orçamento desse material de massa corrida, coloca aqui. Revestimento de fachada, eu quero colocar um piso na minha fachada, então eu fui no material de construção, fiz um orçamento de pedra, vou fazer uma fachada de pedra, né? Então você vai fazer o orçamento lá no material e já vai dar, vou fazer uma fachada lá de 15 metros quadrados de pedra, o material de construção já vai te dar, vai precisar tanto de argamassa, tanto de pedra, então você colocará aqui. Qualquer outra situação que está fora aqui dos itens básicos aqui da obra, você colocará no outros, né? Então tem que se ater a isso, pensar bem, como a gente falou lá no outro vídeo, que você, se não assistiu, pode clicar aqui embaixo e também assistir, né? Você pense muito bem os materiais que você utilizará. Então, basicamente, essa é a planilha, é bem tranquila, bem fácil, qualquer pessoa consegue preencher, só basta ter um pouco de força de vontade no sentido de buscar os preços dos materiais, né? A média de preço de todos os materiais aqui. E é isso aí. Tem um detalhe aqui importante que a gente pode também comentar para o pessoal que é da área de engenharia, por exemplo, e quer se aprofundar um pouco melhor nessa planilha. Ela tem aqui na aba levantamento, ela
tem vários itens que estão ocultos, né? São os itens que fazem os cálculos para o orçamento. Se você tem interesse de talvez especificar melhor alguma situação, é só vir aqui nesse item G e S, clicar neles, né? Vamos mostrar aqui, selecionar os dois, botão direito em cima, reexibir. Ó, lá terão todos os cálculos, né, dos insumos calculados e tudo mais. A mesma coisa que tem no item 42 e 51 também. É só reexibir e terão várias situações de cálculo aqui que você poderá utilizar. Beleza, pessoal? É isso aí. Nos acompanhe aí pelas redes sociais. Dê um joinha aqui embaixo em algum lugar aqui que eu não sei onde é. Nos acompanhe e a gente está aí para ajudar vocês a descomplicando a engenharia. Beleza, pessoal?